Com o Vitor Lessa saindo daqui, neste momento, eu começo a minha análise individual às 2h28 da manhã, porque aqui, meu amigo, não é Muricy Ramalho, mas é trabalho. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Deixa um like aqui, mas cara, são 2h30 da manhã. Eu tô voltando a gravar a análise individual para vocês, porque vocês pediram bastante, era um quadro que eu não fazia mais tanto, tô fazendo, essa é uma das poucas vezes que eu faço isso. Então, assim, deixa o like aqui embaixo, se inscreva. São 2h30 da manhã, eu moro em Rio Bonito. Eu tô sem comer desde as 2 da tarde, então ainda vou ter que parar pra comer. Chega em casa lá pras 4 da manhã. Dá aquela fortalecida marota aí. Vamos lá, tá? A gente começa com as notas aqui, as notas e os comentários, enfim. A gente começa falando do Fábio, cara. Fábio, eu dou uma nota 8 pro Fábio. Foi determinante no primeiro tempo, principalmente. Engraçado, né? A gente passou com um a menos e o Fábio não precisou fazer grandes defesas assim no segundo tempo, fez uma. Mas, enfim, determinante no resultado, no sentido daquela defesa dele cara a cara com o Wanderson é... E não teve culpa nos gols, né? Duas cabeçadas... Nenhum dos 3 gols, né, que aconteceram. 2 cabeçadas dentro da pequena área e o outro, uma bola da Alan Patrick cara a cara. Na lateral direita, Samuel Xavier. Eu dei a nota 0.5 para Samuel Xavier, para não zerar, porque ele não fazia uma partida ruim até aquele momento, que da expulsão. Mas é óbvio que a expulsão muda completamente a história do jogo, muda o jogo de volta. O Samuel Xavier não pode errar da maneira que errou. O fato é esse. O ponto, acho que crucial é esse. É um erro que vai acontecer, a gente sabe, é humano e tal, mas um jogador experiente não pode tomar 2 amarelos. Não pode dar um carrinho daquele, mas o Ener Valencia, não sei o que. Cara, você não pode correr o risco de tomar um amarelo desse, um vermelho desse, no caso, né? O segundo amarelo. Nino na zaga, que partidaça do Nino, hein? E ganhou mais moral ainda. Eu tinha botado 7,5 aqui, mas vai pra 8 pela assistência, né, do gol do Germancano. O Nino foi muito bem. Enquanto o Ener Valencia estava em cima dele, ele ganhou todas. O Ener Valencia ganhou em cima do Felipe Melo. No segundo tempo ele acabou focando um pouquinho mais no Marlon, mas ainda assim o Nino bem pelo alto, bem por baixo. Tem um asterisco de design de marcação no segundo gol do Inter, o que foi anulado, o gol do Gabriel Mercado. Que acho que a marcação estava desarranjada, mas aí era muito mais uma questão de marcação desarranjada do que de falha do Nino. Felipe Melo, 2,5. 2, na verdade. Nota 2. Vou abaixar meio pontinho. A atuação do Felipe Melo foi ruim. Em determinado momento, até o Felipe Melo rendeu ali num sentido de bola no pé mesmo, de sair tocando. O básico, por que a nota 2? Porque o básico, o Felipe Melo fez bem. Quando ele foi virar jogo, não. Mas o Marcelo errou mais até do que ele nesse ponto. Quando foi marcar defensivamente, perdeu pro Ener Valencia. Quando foi tentar sair jogando na área, teve um erro crucial também que quase resultou no gol do Internacional. Então, assim, em tudo que saiu do básico, o Felipe Melo foi mal. Saiu no intervalo, nota 2. Lateral esquerda, Marcelo. A partida do Marcelo ela não é ruim. A gente sabe que o Marcelo tem limitações. Eu nunca vou julgar aqui, nas notas, o cara que tem... eu vou julgar o Germancano pela quantidade de passes que ele erra. Um exemplo básico aqui. Porque eu sei que essa não é a parada dele. Se ele tá fazendo isso, é um erro do treinador e não necessariamente dele. Então, o Marcelo dentro, eu não vou ficar julgando aqui o Marcelo pela recomposição dele. Não, acho que com a bola no pé o Marcelo criou menos do que a gente esperava. Apareceu em vários lugares do campo, se movimentou, mas criou menos do que a gente esperava. Por isso a nota 5,5. Não foi prejudicial ao Fluminense, mas também não foi crucial dentro do jogo. Nenhum dos 2 gols, nenhuma das chances criadas pelo Fluminense. O Marcelo estava diretamente envolvido. Para mim, o melhor em campo se chama André. Que partida espetacular do André. Cara, realmente eu fiquei embasbacado com o primeiro tempo, principalmente o primeiro tempo. O André consertou a merda de muita gente no primeiro tempo, tá? O André consertou a merda de muita gente no primeiro tempo. Muita gente que tocava errado, o André amaciava. Muita gente que perdia a bola, o André interceptava. O primeiro tempo do André é um primeiro tempo, assim, de almanaque. Fica com 9,5, porque não foi perfeito. Teve seus erros, pouquíssimos inclusive. Mas assim, os números do André são meio bizarros dentro desse jogo. Nem só nos passes ali, que já é o número tradicional do André, dele ser o jogador que mais dá passes do Fluminense. Mas assim, interceptações, um destaque pra ele, pro Marcelo. Aí você vai pra parte ali, interceptações e desarmes, né? Que são as roubadas de bola. O André brincou. Partidaça do André. Partidaça.
Essa é daquelas partidas que mostra que o André tá fazendo hora extra no Brasil. A verdade é essa. O cara tem futebol pra ir tranquilamente lá pra fora. Mas graças a Deus tá fazendo hora extra no Fluminense. Ganso. A partida do Ganso pega o mesmo comentário do Marcelo e traz pro Ganso. Eu não posso exigir o Ganso voltando pra marcar o tempo inteiro. O Ganso ganhou uma nota 6. Só que ele vai ter o 6,5 porque ele evitou aquele gol do Alan Patrick. Foi o gol do Ganso. A nota do Ganso era 6. Não foi uma partida ruim do Ganso. A gente não vai ter um monte de erros do Ganso. A gente não vai ter o Ganso correndo errado o tempo inteiro. É essa a lógica. Afetou porque a escalação não colocou o Ganso para ser o Alexander. E o Ganso sendo o Alexander não vai funcionar. John Arias, 6,5. O que era para ser uma nota, talvez, de nota 5 do John Arias, a partida dele no geral. O John Arias erra mais do que acerta, só que os acertos do John Arias foram cruciais. Pô. As 3 roubadas de bola dele pra cima do René são cruciais. Principalmente as 2 do gol. E ele bate o escanteio do gol também. Então, o Arias é normalmente até o inverso. O Arias faz normalmente uma partida muito boa e não tá no lance decisivo. E dessa vez foi o inverso. Ele não fez uma partida, pra mim, a partida do Arias não é ótima. Se você tirar os lances do gol, não sobra muita coisa pro John Arias. Só que os lances do gol estão lá na mão dele, né? É ele que começa ganhando e roubando a bola do René. Keno, nota 5, assim como o John Kennedy, nota 5. O Keno, nota 5, criou mais do que o John Kennedy, errou mais do que o John Kennedy. O John Kennedy muito sumido no jogo. Acho que esse esquema tem atrapalhado. Eu falei isso no jogo contra o Vasco, não gravei análise individual, mas falei isso no jogo contra o Vasco. Esse esquema tem bolado muito o John Kennedy com o Germancano. E o Germancano tem, eu vou falar dele já, tem um físico inacreditável, isso é um mérito do Germancano, pra ir, voltar, e tá o tempo inteiro participando do jogo. E o John Kennedy, como ele não faz isso, não sei se por orientação do técnico ou por questão física dele mesmo, ele fica excluído do jogo por várias vezes. Ele dá assistência do gol do Germancano e tal, mas assim, era um lance em que ele só dominou e girou e tocou, foi muito certo não ter batido, eu fiquei com medo na hora dele bater pro gol, mas ainda assim, desconectado do jogo, saiu no intervalo. E o Keno, como falei, errou bastante, acertou muito mais do que o John Kennedy, participou muito mais do jogo, mas participou também errando, principalmente em alguns lances. Teve um lance que, assim, é muito claro o que foi o jogo do Keno, porque ele consegue passar pelo René, dribla bem e tal, e cruza errado. Enfim. Já o Germancano, assim... Cara, eu dou poucos notas 10, né? A galera sabe, sei lá, quem assiste o canal desde 2018, 19 ali, que eu devo ter começado com a análise individual, sabe que deve ter uns 5 vezes que eu dei 10. No máximo, assim. O Germancano merece 10 por esse jogo. A dedicação física é inacreditável. É chovendo molhado, né? E os 2 gols. Ele teve 2 chances de gol, ele fez 2 gols. O John Arias, só pra falar de negativo, ainda teve que... daquelas bobeiras do René, ele escorrega e perde um gol que era pra ter dado no Germancano ou no Guga, tá? De negativo do John Arias ainda tinha isso também, que eu acabei falando dos outros lances. Esse lance também me marcou. E do Germancano, assim, é bizarro. É absurdo, cara. O cara é um absurdo. Ninguém faz mais gol do que ele no mundo. Ele é artilheiro disparado da Libertadores porque ele é um monstro. Ele é um monstro. O segundo gol é de um faro de gol de posicionamento absurdo. Reveja o raio-x do Raiz Tricolor quando o Germancano chegou e que eu falei lá sobre o posicionamento dele. É a questão de como ele se posiciona. Muita gente fala, ele só dá um toque na bola. Ele só precisa disso. Dos que entraram, o Alexander, uma boa partida do Alexander, recebe a nota 8,5, pra mim, um segundo... Quer dizer, tá junto com o bolo ali da galera que não foi espetacular como Cano e André. Partidaça e que ele se credenciou pra ser titular no segundo jogo. Tá mostrando cada vez mais isso. E que dupla de volante o Fluminense tem, André e Alexander, hein? Eu dei uma nota 6 pro Marlon. Eu vi até muita gente falando que o Marlon entrou muito bem. O Lessa até achou que o Marlon entrou muito bem. Achei que ele entrou muito bem comparado ao que ele vinha fazendo, né? O Marlon vinha mal no Fluminense. Então achei que foi uma partida boa. O Ener Valencia já um pouco mais cansado, ele conseguiu ir bem ali contra ele. Mas também não me passou segurança em alguns lances ali dentro da grande área. Ficou uma nota 6. Acho que relembrando aqui alguns momentos, ele tirando a bola da área, dá pra considerar um 6,5 pro Marlon. Perdeu uma bola ali saindo, mas nada demais não. E o Guga, pra mim, uma nota 7. O Guga entrou bem, deu conta do recado na lateral, passou, apareceu no campo de ataque, apareceu pra jogar isso tudo com o Fluminense com um a menos. Então acho que o Guga merece essa confiança. O Guga é um jogador com muitos altos e baixos na temporada do Fluminense e acho que a gente tá num período de altos. Pra poder fechar, os 2 que entraram, Lima, não sei, né, corta, nem jogaram praticamente o Ouro Lima, acho que foi o outro que entrou.
E em relação ao Diniz, cara, eu não dou nota pro treinador, mas eu comento um pouquinho. Eu acho que dentro das possibilidades que o Diniz tinha pra escalar, na minha opinião, ele escalou a que mais tinha possibilidade de dar errado, que era uma escalação com o Marcelo, com o Ganso e com o John Kennedy. Acho que as mexidas dele, obviamente condicionadas por uma expulsão de Samuel Xavier, deram uma acertada no time, o time ficou mais voluntarioso, e ele tem mérito, se ele tem o demérito na escalação, não tem culpa na expulsão de Samuel Xavier, ele tem mérito de, por ser um maluco, né, no bom sentido, treinar o time com um a menos e o time não sentir a expulsão. Acho que isso é um ponto crucial, que é mérito do Diniz. O fato do Fluminense ter empatado o segundo tempo 1-1 com um a menos, é mérito do Diniz já treinar isso. O Fluminense parece que sente menos quando joga com um a menos do que quando joga com um a mais. A gente já brincou falando disso, de sacanagem, mas tá se tornando cada vez mais uma verdade. A última vez que a gente tinha ficado com um a menos, se eu não tô enganado, a gente virou o jogo pra cima do Bahia. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.